Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Chegamos à quarta-feira da 13ª semana do Tempo Comum, 3 de julho, e hoje é dia de festa, ao celebrarmos São Tomé Apóstolo. Sim, estamos celebrando o apóstolo que ficou conhecido, sobretudo por conta de sua incredulidade, quando o Senhor aparece aos apóstolos que estavam presos com as portas cerradas, com medo dos judeus que os perseguiam. Então nosso Senhor aparece glorioso e lhes apresenta, só que Tomé não está, e ele, Jesus, volta a aparecer 8 dias depois, no primeiro dia da semana, que é o domingo, e daí então o domingo fica compreendido como sendo o dia do Senhor, o dia dos cristãos. Mas antes de falar isso, aqui estamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Tomé, um dos apóstolos chamados pelo Senhor, como disse, fica muito visado por sua incredulidade. Se eu não vir as marcas dos pregos, se eu não vir a marca do seu lado, eu não acreditarei. Isso é importante, essa expressão, e Jesus vai dizer isso, né? Você acreditou porque me viste, mas bem-aventurados aqueles que creram sem terem visto. Por quê? Por conta da ênfase da fé da comunidade. Nós, no programa Razões da Fé, nós sempre fazemos o estudo, estamos toda segunda-feira fazendo o estudo da doutrina da igreja, e lá no catecismo abre justamente da seguinte forma, dizendo: eu creio, nós cremos. Por quê? Porque a fé cristã católica sempre será entendida como uma fé comunitária. Há uma adesão pessoal, sem dúvida, né? Eu creio, nós cremos. Há uma adesão pessoal, sem dúvida. Eu tenho que dar da hora de dizer, eu creio em Deus. Mas a minha fé não é uma fé intimista ou individualista. É uma fé em conformidade com quem creu antes de mim. Por isso que quando os apóstolos, testemunhas oculares da ressurreição do Senhor, disseram a ele: vimos o Senhor, ele não acredita no testemunho daquela comunidade, nosso Senhor volta e diz: você acreditou porque me vistes? Bem-aventurados, felizes são aqueles que crerem sem ter visto. Quem são esses? Eu, o Senhor, a Senhora. Sim. Santo Agostinho já disse também aqui, diz que a fé é um colírio posto nos olhos para nos livrar da cegueira espiritual. É pela fé que nós vemos o invisível. Cartas Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Então, na fé da comunidade, que a minha crença pessoal se amolda e eu passo a crer como crê a minha igreja. Só que nós muitas vezes fixamos muito a questão da incredulidade, mas nos esquecemos que é dele, nos lábios dele, de Tomé, certamente movido pela alegria, movido também pela vergonha de não ter crido segundo a crença da comunidade, por ele, por São Tomé, nos é oferecido essa grande proclamação de fé pascal: meu Senhor e meu Deus. Pronto, isso é um resumo da nossa vida espiritual. Meu Senhor e meu Deus. Pouco se sabe sobre ele,
o pouco se sabe vem dos evangelhos, e esse dia 3 de julho se deve porque no século VI houve uma trasladação, ou seja, levaram o corpo de Tomé para uma cidade na Turquia, que se chama Edessa, e que até hoje está lá o seu corpo, ou seja, os seus restos mortais, e, ou seja, as suas relíquias. Então, celebrar hoje a fé de Tomé é celebrar uma das colunas da igreja e, sobretudo, com ele reconhecer o Senhor, não mais pela vista das chagas de outrora, mas vendo o Senhor na palavra, na comunidade, nos ministros e, sobretudo, nos pobres. Pois nós não somos mais estrangeiros nem imigrantes, nós somos concidadãos dos santos e fomos integrados no edifício que tem fundamento os apóstolos e os profetas e o próprio Jesus como sendo a pedra principal. O Salmo nos dá indício, o Salmo 116, a partir do versículo 16 de Marcos, nos diz sobre a questão crucial para a fé. Ide por todo o mundo, a todos pregai a boa notícia. E o Evangelho segundo João, capítulo 20, desenvolve justamente esta que eu já havia falado, sobre a aparição de Jesus para os apóstolos com medo. Ele não crê, Jesus volta a se apresentar e Jesus diz: não sejas incrédulo, mas fiel. E diz: bem-aventurados os que creram sem terem visto. Que nós, irmãs e irmãos, possamos, nesta quarta-feira, dia 3 de julho, tomar de Tomé não a dúvida, embora duvidar não seja aqui um ato pecaminoso na sua essência. Duvidar é sinal de inteligência. Fecharmos-nos na dúvida, aí sim, é sinal de separação, de divisão. Pois quando duvidamos, temos que ser dóceis à resposta que a igreja há de nos apresentar. Resposta esta com base nas Escrituras, com base no rico magistério e certamente na grande tradição da nossa igreja. Que essa água, então, abençoada, nos ajude a nos tornar fiéis e não incrédulos. E com a bênção dessa água e bênção sobre nós, nós possamos, doravante, dizer com força e alegria: Deus está comigo, Ele é meu Senhor e meu Deus. Grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Spiritus, mentes tuo